Uma boa noite a todos. Boa tarde, ou talvez até bom dia. Sejam todos bem-vindos à continuidade do nosso 16º Mês Espírita, em comemoração aos 19 anos de fundação dessa sociedade. Temos o tema central neste mês de abril, mediunidade e despertar espiritual, onde estamos subdividindo este tema e hoje temos a oportunidade de aprender sobre o tema mediunidade, como saber se é interferência espiritual ou imaginação. E para abordar este tema, para facilitar para todos nós temos a presença novamente, digo novamente porque já esteve muitas vezes conosco, do Dr. Sérgio Thyssen, do Brasil. Então, antes que nós vamos prosseguir, vamos convidar a todos que já estão conosco para iniciar este encontro com nossa prece. Para aqueles que gostariam, podem cerrar seus olhos físicos e vamos buscar a interiorização, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, percebendo-nos como seres imortais, consciências em evolução, filhos de Deus que todos nós somos, dos dois planos da vida aqui presentes, nesta sala virtual, espiritual, preparado pelos amigos espirituais que nos antecederem, para mais esta oportunidade de aprendizado para todos nós. E assim, em harmonia interior, expressamos a nossa gratidão a Deus, Pai de infinito amor e bondade, Criador de tudo e de todos, por tudo que nos tem concedido na nossa caminhada evolutiva. Nossa gratidão a Jesus, nosso amigo e companheiro de todas as horas, nosso modelo e guia da elaboração do nosso psiquismo em luz. Nossa gratidão aos benfeitores espirituais, este educandário que acolhe a todos nós, mas também aos nossos mentores espirituais, que constantemente nos convidam, nos inspiram a continuidade da nossa aprendizagem, para crescermos em espírito, na verdade. E assim, sob as bênçãos do mundo maior, nos eflúvios do bem que todos estamos sendo acolhidos, vamos iniciar este encontro de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, damos as boas-vindas a todos. Quem já está conosco aqui, a Cíntia, a Herminha, a Silvia, a Natasha, a Manuela, a Ana Flávia, a Ana Isabel e todos os demais que vão chegando depois pelo nosso canal do YouTube ou do Facebook, bem como todos aqueles que vão chegando pelo canal da Web Rádio Fraternidade, ou também aqueles que posteriormente vão acessar este vídeo. Sejam bem-vindos. E assim, o Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao The Spirit Psychological Society mais uma vez. Para quem talvez não conheça o Dr. Sérgio, nós vamos fazer uma breve apresentação que não é conclusiva. Dr. Sérgio Thyssen reside no Rio de Janeiro, é integrante do Centro Espírita Renascer, é conferencista nacional e internacional, articulista do Jornal de Estudos Psicológicos dessa sociedade, é médico, cardiologista e físico. Então, seja bem-vindo ao The Spirit Psychological Society. E dessa forma passamos a palavra ao Dr. Sérgio, lembrando que ele vai estar abordando a temática de hoje de forma interativa. Isto quer dizer que todos vocês, pelos chats, podem estar trazendo as perguntas de vocês na medida que ele está desenvolvendo o assunto que ele irá responder. E assim passamos a palavra a você, Sérgio. Muito bem, Evanice, muito obrigado por mais esta oportunidade de nós estarmos assim, confraternizando, juntos, numa espécie de uma ponte entre o Rio de Janeiro e Londres, Brasil,
e Reino Unido. Que nós tenhamos, então, bons minutos de confraternização para vermos este tema, que é um tema que, como você bem disse, faz parte de toda uma programação que você estabeleceu para, através de tantos colaboradores, o tema da mediunidade possa ser, como vem sendo, abordado e esclarecido para os espíritas, os espiritualistas, para as pessoas todas interessadas numa temática tão relevante que é a mediunidade num planeta, num mundo como é o nosso, a Terra. Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos, como você disse, boa noite para alguns. Então, como vocês podem ver, não é? O nosso tema de hoje é um tema mais específico, não é? Como saber se é interferência espiritual ou imaginação. Então, nós nos lembramos que o nosso tema fundamental é a mediunidade. Então, a primeira lembrança, né, é de nós ressaltarmos a mediunidade como um fenômeno humano. Em que sentido? Nós que somos espiritistas estamos mais familiarizados com ela, não é? Irmãos de outras crenças, algumas poucas também, dão como que um valor a este intercâmbio entre os dois lados da vida. Mas nós não podemos esquecer, meus amigos, que na medida em que o nosso mundo ele é um mundo constituído de duas grandes partes, o departamento da vida humana dos encarnados. 8 bilhões de pessoas. E, por outro lado, um outro departamento, aliás, ainda bem maior, tanto do ponto de vista espacial, como do ponto de vista numérico. Porque, do outro lado, ao que se sabe, por Emmanuel, no livro Roteiro, nós temos aproximadamente 14 bilhões de desencarnados. Então, a mediunidade que nós, claro, ressaltamos, estudamos, pesquisamos, é um tema fundamentalmente para nós espíritas. É muito difícil no dia a dia das pessoas em geral esse tema vir à tona como que no contexto comum da vida das pessoas, em termos de diálogo, em termos de pesquisa e de estudo. Mas na casa espírita, na instituição espírita, a coisa muda, porque nós aprendemos desde Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, completando ontem 166 anos da sua primeira edição. Logo a seguir, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e depois obras póstumas, e depois e durante a Revista Espírita, nos seus 12 volumes, em todo esse grande contexto que é, vamos dizer, o Consolador prometido por Jesus, nós temos o tema da mediunidade como um item dos mais importantes. Tanto é que a própria história da doutrina espírita, ela se baseou lá no início com o fenômeno das mesas girantes e o interesse de Allan Kardec para conhecer aquelas respostas inteligentes de seres invisíveis, mas que se manifestavam através dos movimentos das mesas que verdadeiramente dançavam. Pois bem, então a ideia de que é um fenômeno humano é além disto. É no sentido de que todos que estamos
reencarnados em qualquer época, vamos dizer, na atualidade, tanto quanto todos aqueles que estão desencarnados em qualquer época, e claro, na atualidade, por causa desta condição psíquica de encarnados e desencarnados, de estabelecerem através dela como que uma integração, um entrelaçamento, uma sintonia, né? O fenômeno mediúnico, eu até diria, tanto mais sutil quanto até os ostensivos, eles sempre aconteceram ao longo de toda a história da humanidade. Claro que quando eles foram ostensivos, chamaram mais a atenção, se tornaram notáveis e foram objeto de pesquisas e narrativas que compuseram inúmeros textos e livros, títulos de obras significativas ao longo de toda a história escrita da humanidade, sobretudo. Estamos falando de 6.000 anos, os últimos 6 milênios até o dia de hoje. Mas a mediunidade, como fenômeno humano, ela é uma coisa simples, e por isso nós poderíamos dizer que tem um caráter universal. Mas os espíritas, muitos espiritualistas e outros de outras denominações de fé, também a valorizam dentro das suas atividades, nos seus contextos de encontros de trabalho, né, e de estudos a respeito das suas próprias questões de interesse, das suas crenças, dos seus credos, das suas religiões. Então, o estudo da mediunidade, ele é um estudo que precisa também ser visto como algo universal, de tal maneira que não é um apanágio dos espíritas, não é um privilégio, num certo sentido, daqueles que trazem a mediunidade para os seus contextos de fé. Então, essa é uma noção importante, depois nós também vamos ver por que estamos ressaltando isto. Outra questão importante está ali, não é? É a ideia da mediunidade como um elemento de ligação entre estes dois grandes mundos. O mundo espiritual, com tantos e tantos seres humanos na atualidade, tanto quanto o mundo físico, o plano físico, onde nós todos estamos em vestimentas físicas e, apesar delas, que de certo modo são um fator limitante para o intercâmbio com o mundo espiritual, ainda assim nós somos como que aqueles que temos um aparelhamento que tem uma correspondência no plano biológico. Isso envolve algumas estruturas lindas do cérebro humano, algumas estruturas do perispírito, porque as relações mediúnicas de todos os tipos, elas têm uma base fundamental a nível do corpo espiritual dos encarnados, quando entrelaçados com os desencarnados. Mas então, a ideia é de que nós temos, apesar da vestimenta corpórea, que é como que uma barreira, de certo modo, para os contatos nossos com os desencarnados deles, quanto a nós, ainda assim, para que vejamos nisto também uma coisa preciosa, nós somos dotados de condições técnicas, estruturais, como eu disse, envolvendo certas áreas do cérebro. Hoje, em neurociências, nós estudamos isto com naturalidade.
estudamos em neurociências muitas coisas lindas da vida humana, de pessoas sadias, de pessoas doentes. Nós até poderíamos trabalhar amanhã ou depois, vejam, neurociências quanto aos desencarnados. Neurociências com o desenvolvimento que se teve do nosso lado, mas voltado para se estudar as condições dos desencarnados humanos do ponto de vista neurocientífico. Então, isto é algo que está chegando, né? Poderemos até abordar isto num outro dia. Mas, então, o que acontece? Esta instrumentalidade, né, ela permite que, mesmo com uma vestimenta densa, de matéria densa, que é a nossa estrutura biológica, né, somática, nós ainda assim podemos nos comunicar com os desencarnados e eles conosco. O que, aliás, como eu ia comentar antes, é como que uma bênção divina. Porque nós todos somos um grande rebanho do divino pastor, que é o Mestre Jesus. Por outro lado, nós todos somos uma humanidade, uma grande família. E esta grande família está em evolução multimilenar. Estamos numa condição atual, mas a ideia é de que estamos entrelaçados todos. De um modo ou de outro, nós todos temos vínculos invisíveis, naturais, espontâneos, que fazem parte da nossa condição de filhos de Deus, todos juntos. De tal maneira que a palavra entrelaçamento é uma palavra que tem uma correspondência com a mecânica quântica, que tem a ver com a função de onda e outras questões da física moderna. Mas a ideia qual é? A humanidade, através da mesma condição, a mesma condição no sentido de ferramentas psíquicas, nós estamos todos como que evoluindo conjuntamente. Então, há uma expressão que vale a pena lembrar em tudo isso, que é a ideia de que toda vez que qualquer ser humano encarnado, por exemplo, progride, evolui do ponto de vista moral e espiritual, portanto, no sentido da aquisição de virtudes, que são os fatores essenciais do progresso de qualquer ser humano, aliás, em qualquer lugar do universo, não só na Terra, esta criatura humana, ela, de certo modo, ascende. Porque nós todos estamos em busca da ascese, pensando não só no progresso a nível da horizontalidade, que tem a ver com o conhecimento, a ciência universal, que cada filho de Deus vai como que assimilando nos seus esforços de obterem esse conhecimento geral do universo, mas nós também temos uma tendência que é muitas vezes pouco trabalhada, pouco lembrada, infelizmente, que é no sentido da verticalidade, portanto, da ascensão espiritual naquilo que mais importa. A horizontalidade importa, claro, a sua extensão importa, claro, mas o que mais importa, o que abre as portas da espiritualidade superior e da felicidade de qualquer um em busca do reino de Deus é a verticalidade, é a questão ascensional do ponto de vista moral e espiritual, pensando-se nos moldes do planeta Terra, nas inúmeras virtudes que fazem parte, vamos dizer, do educandário da Terra, para que nós, então, façamos a nossa devida evolução.
Então, é importante nós nos lembrarmos que a mediunidade, ela entrelaça todo mundo. Então, assim como qualquer um que progrida, como eu ia comentando, e se eleva, portanto, traz consigo, por causa da ressonância psíquica, do entrelaçamento entre os filhos de Deus, a humanidade inteira para cima. Mesmo que seja como que um pequeno percurso na direção da verticalidade. Por quê? Porque importa, nós fomos criados assim. Pode parecer que não para a imensa maioria dos que vivem humanos no planeta Terra, com mais ou menos consciência das coisas, não é? Porque, por outro lado, não é, o egoísmo e as dificuldades que nós ainda temos nos faz crer que nossa individualidade é o que importa. Claro que ela importa, mas ela está sempre integrada com laços invisíveis. E nós fomos designados, desenhados, criados para vivermos assim. Por outro lado, claro, a lei é a mesma. Quando nós transgredimos as leis de Deus numa questão ou outra qualquer, algo que já fizemos muitas vezes no passado, ou se o fazemos hoje, nós não vamos retrogradar, mas de certo modo nós descemos, porque o nosso erro, ele acaba como que fazendo com que nas transgressões às leis divinas, o nosso perispírito se torne mais denso. É uma consequência direta e inexorável. De tal maneira que quando dormimos ou quando desencarnamos, na medida que os erros se sucedam, nós vamos nos tornando mais densos, adquirindo uma coisa que nós chamamos de massa kármica, e aí nós vamos sendo mais atraídos pelo campo gravitacional da Terra. Por isso, também, que é importante que nós trabalhemos essas questões da mediunidade, né? Para que tenhamos uma ideia de que tudo que nos favoreça, em termos de aquisições intelectuais, morais, favorece e importa para toda a grande coletividade, que somos hoje 22 bilhões de seres humanos. É o contingente, não é, da nossa vida. É claro que os níveis de entrelaçamento variam, mas não há ninguém que esteja fora desse contexto. Todos os que estão na Terra há milênios incontáveis, nós temos esta questão interessante e mútua, portanto, para nós também lidarmos quanto à nossa responsabilidade, quanto a estarmos sempre procurando progredir naquilo que realmente importa, que são os valores e as referências evolutivas, buscando-se algo definitivo e proveitoso para alcançarmos a felicidade. Então, nós todos temos esta condição psíquica mediúnica, né, muito bem estudada pelos espíritas, de um modo geral, no planeta Terra, mas é algo muito básico. Nós é que precisávamos da doutrina espírita, milhões, centenas de milhões, espalhados hoje pelo mundo, para nos familiarizarmos com uma coisa muito básica. Querem ver uma ideia curiosa? A maioria na Terra, para conhecer a mediunidade, precisa ser espírita, precisa chegar à instituição espírita, a assistir às palestras, aos estudos, matricular-se, por exemplo, num grupo de educação e desenvolvimento mediúnico, não é? Mas, na verdade, isso é autoconhecimento.
é o conhecimento de nós mesmos, tanto do ponto de vista de cada um de nós, mas do ponto de vista da realidade no planeta Terra. Estudar a mediunidade, né, é autoconhecimento, para que nós nos familiarizemos melhor com tudo isto. Com estas antenas psíquicas, nós podermos administrá-las de uma maneira apropriada e sempre no sentido evolucionário, do ponto de vista das realizações, do ponto de vista das virtudes, do ponto de vista da redenção humana. Outra ideia para nós é a ideia de que a mediunidade, então, ela é o elemento de ligação. Curiosamente, mais um aspecto. A mediunidade não liga apenas desencarnados com encarnados. Ela também vincula, também de modo natural, espontâneo, os desencarnados entre eles e os encarnados entre nós. Não sei se teremos tempo para isto, mas, por exemplo, existem médiums no mundo espiritual, estão desencarnados, como todos estão, mas como do outro lado nós temos realidades muito diferentes, esferas de vida muito distintas, com padrões vibratórios próprios, frequentemente há necessidade de intercâmbio entre eles no mundo espiritual. Só que havendo todo um hiato vibratório entre contextos diferentes, meus queridos amigos, médiuns astrais, como se pode estudar muito bem na obra de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, a série sobre o mundo espiritual, são 13 livros. A ideia qual é? A ideia é de que são requisitados instrumentos mediúnicos para a ligação entre níveis muito diferentes do psiquismo de filhos de Deus, seres humanos, que fazem parte da humanidade da Terra, mas para estarem alcançando certos objetivos, estes médiuns, eles são requisitados. Por outro lado, independente desses médiuns, o fenômeno psíquico permite que haja algo entre eles de um modo geral. Mas quando o desnível é muito grande, os médiuns astrais são solicitados. Por outro lado, em reuniões mediúnicas sérias, atendendo casos muito delicados, médicos de um modo geral, que nos chegam à casa espírita, não é? Nós podemos, por exemplo, trazer um paciente desdobrado de um outro país qualquer do planeta. Pode ele ser do outro lado do mundo. E mesmo assim, então, nós temos condições psíquicas, nós temos condições de interação, de deslocamento, e aquele que é uma criança ou um adulto, por exemplo, na Austrália ou na Coreia do Sul, mesmo que não esteja dormindo, ele pode ser trazido para que se obtenha um benefício importante qualquer a bem da sua saúde. Então, eu estou fazendo como que um preâmbulo, né, para nós nos lembrarmos do potencial, do cenário no qual a questão da mediunidade pode muito bem se subdividir. E tudo isto é bom de se conhecer, porque numa hora ou noutra, numa reunião qualquer, estas questões podem surgir. E uma vez conhecidas, elas então serão vistas como um fenômeno natural, simples, lógico e positivo para qualquer um de nós. Outra ideia é a ideia, como está ali, da mediunidade como um fenômeno universal da Terra. Lá entre eles desencarnados,
entre nós encarnados, mas, claro, sobretudo entre os desencarnados e os encarnados, que hoje somos nós por aqui, no nosso estudo de hoje, fora os outros todos ao redor do mundo, né? Então, é interessante nós recordarmos isso. Outra ideia para nós é a ideia da mediunidade, também quando nós correlacionamos, né, sobre o que é interferência espiritual. Então, meus amigos, interferência espiritual é algo que está como que no título do nosso estudo. Então, aqui nós estamos pensando em algo que seja, vamos dizer assim, é por causa de um espírito necessitado ou um espírito instrutor que é percebido, não digo nem pela evidência, mas pelo pensamento, né? É uma interferência espiritual que está acontecendo ou é imaginação? Não é? Esse é o nosso tema hoje. Então, o que é uma interferência espiritual? Como a Evanise surgiu na tela, né, eu penso que ela possa estar desejando compartilhar uma pergunta, uma questão conosco. Sim, a Evanise surgiu porque surgiu uma pergunta. Nós temos a presença da nossa companheira Manuela Franklin, que diz assim: Dr. Sérgio, todos os seres humanos somos médiuns. O que distingue a mediunidade sensitiva e a ostensiva é a forma como comunicamos nesse intercâmbio. Uns veem, outros ouvem e outros utilizam a psicofonia e psicografia. Eu, às vezes, ouço mensagens, outras vejo o perispírito dos desencarnados e também senti projeção, mesmo em pleno dia. Eu senti elevar-me um plano por cima da minha cabeça, um palmo acima da minha cabeça, e consegui ver e sentir a 360 graus. É uma mediunidade de efeitos físicos? Obrigada. Vamos deixar a observação e a pergunta da Manuela na tela, né, para facilitar, porque ela comenta... boa tarde, Manuela. Ela comenta vários itens, então eu vou por partes, tá bem? Porque tudo que ela colocou são questões que, ao mesmo tempo que são dúvidas dela, podem ser também de muitas outras pessoas, né? Então, quando ela coloca assim, todos os seres humanos somos médiums, em termos, numa visão, não é? A partir até do que eu tinha comentado antes, que todos têm como que um psiquismo em potencial utilizável para sintonia consciente, inconsciente, com desencarnados. Pensando na expressão mediúnica comum entre os dois grandes departamentos da vida humana na Terra, a resposta seria sim. Mas nós também podemos pensar como que, imaginando, não é, tantos bilhões de pessoas, que existam aquelas que talvez não tenham, a não ser rudimentos de potenciais mediúnicos. Então, o que se poderia dizer é que nós todos encarnados teríamos como que este potencial. Mas dizer que todos são médiums talvez seja ampliar em demasia este entendimento. Tá bem? Podemos ver isso mais adiante de novo. Mas é uma visão que muitos também acompanham, que muitos têm. Ponto. O que distingue a mediunidade sensitiva, talvez você queira dizer intuitiva, e a ostensiva é a forma como comunicamos
nesse intercâmbio. Não é bem assim. Então, vamos recapitular. A mediunidade intuitiva é uma coisa. É como uma voz que às vezes nem é percebida como um fenômeno acústico, mas é um pensamento que se confunde, em geral, com os nossos pensamentos habituais. Aliás, vale a pena nós recordarmos que muitas vezes no dia a dia, espíritas e não espíritas, pessoas quaisquer, no seu dia a dia, podem estar tendo como que uma intuição, uma percepção, um sexto sentido quanto a uma questão da sua vida ou daquele seu dia, especificamente, que pode ser algo que ele alcance da realidade mais ampla, porque está vivendo um desdobramento, um fenômeno de emancipação da alma. E aí ele percebe algo que não venha necessariamente de espíritos quaisquer, mas ele capta, ele amplia a sua percepção intuitivamente. Né? Por outro lado, ele pode estar como um sensitivo, sutil, mediunidade sutil, captando o pensamento de algum amigo espiritual, de algum benfeitor, de um anjo de guarda, de um espírito familiar, não é? Na medida que tenha algo para lhe dizer internamente, numa maneira de nós encarnados sermos auxiliados pelos desencarnados, que são melhores do que nós, estes aos quais eu me refiro, e têm uma visão muito melhor do que a nossa, porque nós estamos subjugados numa prisão temporária, que é a prisão do corpo. Então, a ideia qual é? A ideia é de que são expressões ou anímicas ou mediúnicas. Então, esse desdobramento, essa emancipação, essa percepção de algo que flui livremente no mundo espiritual, pode ser algo não mediúnico, algo meramente anímico, de emancipação da sua alma e, conseguintemente, da percepção melhor das coisas. Muito bem, vamos refletindo juntos. Né? Agora, vidência, psicografia, audiência ou clareaudiência, a ideia de outras expressões mediúnicas, por exemplo, de ectoplasmia, mediunidades de efeitos físicos, tudo isso são expressões da mediunidade, frequentemente ostensivas. Eu, às vezes, diz a Manuela, ouço mensagens, outras vezes vejo o perispírito dos desencarnados, é isso mesmo, e também senti projeção. Mesmo em pleno dia, eu senti elevar-me um palmo por cima da minha cabeça e consegui ver e sentir a 360 graus. É uma mediunidade de efeitos físicos? Não. É um desdobramento. Os médiuns se desdobram todos, só que uns se desdobram tão delicadamente, tão modestamente, que nem percebem que estão desdobrados. Mas quando desdobram mais, como aconteceu com você, você tem a sensação de que você já está numa outra realidade. Você pode olhar o ambiente com clareza, que só quem está desdobrado percebe. Você pode olhar para você do teto, porque você se desdobrou mesmo. O teu corpo continua deitado ou sentado num lugar qualquer, mas a tua alma desdobrada pode olhar para baixo e ver o seu corpo físico ali, no lugar onde ele se encontrava quando você fez a prece, quando você acabou se desdobrando e percebendo um pouco melhor.
Um dia nós trabalhamos, aqui mesmo com a Evanise, né, sobre fenômenos de quase morte. Fizemos até um estudo em português e depois fizemos um breve estudo em inglês, não é? Pela importância desse tema. Então, nos fenômenos de quase morte, há um desdobramento intenso, inusitado e surpreendente para o seu protagonista, que nunca lidou daquela forma na vida. E, de repente, ele está lá como uma alma transitando em lugares que ele nunca tinha visto antes. O que é isto? É um fenômeno anímico de um desdobramento acentuado por alguma coisa, por exemplo, uma parada cardíaca no centro cirúrgico, ou uma indução de coma por causa da anestesia, uma coisa feita com propriedade, né? E a pessoa sai do corpo e ela começa a reparar tudo em volta. Então, retornando, é uma mediunidade de efeitos físicos? Não. Mediunidade de efeitos físicos é outra coisa. Então, eu tenho, todos os encarnados têm duplo etérico. Duplo etérico só os possuem os encarnados. Porque o duplo etérico, o ectoplasma, o fluido vital, só pertence aos encarnados. E aqueles que têm uma grande quantidade, por uma programação reencarnatória, mas não apenas uma grande quantidade, tem uma facilidade de exteriorizá-lo, o ectoplasma, ele é um médium de efeitos físicos. E aí eu posso ter fenômenos de poltergeist, eu posso ter teletransporte de objetos, eu posso ter aquela coisa tão bonita quando bem trabalhada e orientada, a mediunidade de cura. Eu posso ter a expressão mais ampla, que é a materialização de espíritos desencarnados. Eu tive essa experiência por uma década. Conheci mais de 20 espíritos e, ao longo desses anos, fomos nos tornando uma grande família. Se já não éramos uma família de véspera e que estávamos na vida atual apenas nos reencontrando em moldes apropriados. Um dia até podemos contar essas histórias todas. De tal maneira que aí, quem tem o ectoplasma, todos têm, mas em quantidade e uma condição de exteriorização, são médiuns de efeitos físicos. Podem ser médiuns de materializações, podem ser médiuns de cura, podem ser médiuns de fenômenos inusitados. As irmãs Fox, nos fenômenos de Hydesville, que deram origem, né, à tiptologia, que é outra expressão de efeitos físicos, de ectoplasmia, quando uma delas se comunica com Charles Rosman, que era um mascate que havia morrido na mesma casa onde agora a família vivia, né? Aquilo é um exemplo de efeitos físicos. Existem inúmeros. É uma lista grande. E tudo isto é como que benéfico e tudo isto é importante de ser estudado, porque isto é o estudo da natureza humana. Isso não é nada de especial, não é? Isso é fisiológico. Isso não é excepcional. Claro que pelos fenômenos inusitados que alguma ectoplasmia permite, chama muito a atenção. Mas tudo isto é próprio da natureza do planeta Terra. Então, as mediunidades, na verdade, nós poderíamos pensar assim didaticamente. Os fenômenos psíquicos ou são anímicos ou são mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos ou são de mediunidades de efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia, ou de efeitos físicos, como nós citávamos agora há pouco.
Muito obrigada. Nós temos ainda a participação da nossa companheira Joelma Xavier da Silva. Ela diz: conforme nos dispomos a aprender, a mediunidade muda, ou seja, se amplia? Muito bem, Joelma. Excelente esta questão. Mediunidade é algo que, como nós tínhamos comentado, todos temos alguns indícios, né? Algum potencial. Mas um médium hoje, se ele vai para o centro espírita, se ele procura estudar, inteirar-se desta ciência, a ciência espírita, lembrando que espiritismo é um conjunto, né, de ciência, filosofia, aspectos de religiosidade e crença, né? Mas espiritismo é ciência. E o aspecto científico da mediunidade, do espiritismo, é a questão da mediunidade. Então, o médium de hoje, ele está numa condição. Se ele frequenta, estuda com o grupo ao qual ele se ligou na casa espírita, se em casa ele procura conhecer melhor a temática, né, e frequentar as reuniões de educação e desenvolvimento da mediunidade, a sua mediunidade tende a ganhar alguns subsídios. Um deles é o próprio desenvolvimento, no sentido de que todos temos as antenas psíquicas, mas o estudo, a boa vontade, a dedicação, a frequência, assiduidade, pontualidade nas reuniões regulares da casa espírita de caráter mediúnico, o médium hoje ele é um. O mesmo médium, Joelma, daqui a 5 anos ele é outro. Por quê? Porque tudo isso é passível de desenvolvimento. O desenvolvimento é, vamos dizer assim, esperado, tanto dos amigos espirituais daquele médium, que estão monitorando, estão ajudando para que a mediunidade se desenvolva e, através da mediunidade aperfeiçoada, aquele médium seja um colaborador melhor, né? O que acontece? Ainda assim, existe um desenvolvimento na parte técnica que envolve as antenas. É como se, brincando um pouquinho, não é, com o tempo, com o estudo, a boa vontade, a dedicação, a frequência, o interesse de desenvolver a mediunidade e trabalhar com ela, oferecendo a sua contribuição desinteressadamente. O que acontece? Essas antenas, elas podem ser polidas. Vamos fazendo uma analogia com as antenas metálicas. Essas antenas podem ser espichadas, aumentadas. Você pode ter antenas que são antenas muito simples, mas ainda assim aperfeiçoáveis. Você pode ter uma antena parabólica pequenininha, mas com o trabalho, né, com aquilo que eu comentei, daqui a pouco é uma antena parabólica de maior proporção. E o tamanho importa, porque a captação por aquela capacidade psíquica via antena aumenta. Não é só aumentar em intensidade, aumenta o universo das frequências que o médium consegue captar, envolvendo espíritos necessitados, que eu diria é a função mais importante hoje em dia, num mundo de expiações e provas, num mundo em que a realidade espiritual é altamente doentia, estagnada, estacionária, numa certa maneira de se compreender, e nós temos algo, né, que é algo que até os espíritas precisam se inteirar.
Então, a ideia qual é? É passível de desenvolvimento, de ampliação, como você colocou muito bem. Como você bem colocou, doutor Sérgio, que é no sentido do estudo, da pontualidade, da frequência, do trabalho no bem, do seu próprio desenvolvimento, vai ampliar as faculdades psíquicas na mediunidade ostensiva. Isso se aplica também à mediunidade natural, porque já que todos somos seres pensantes ou emocionais, então na medida que eu também, como médium natural, por exemplo, eu me dedico, eu frequento, tenho pontualidade, tenho responsabilidade, me engajo nas tarefas, nos estudos, participo, não está havendo um próprio desenvolvimento do espírito que eu sou, independente da mediunidade ostensiva natural, porque vai aumentar a sensibilidade espiritual, não vai? Muito bem, essa é uma outra questão linda. Evanise, é isso mesmo. Mesmo que a pessoa não é espírita, por exemplo, não tenha, ao longo de alguns anos de tentativas de dedicar ao desenvolvimento da sua equipagem psíquica, pensando de ser um médium útil ali adiante, não é? O próprio estudo doutrinário, a própria convivência fraterna entre os irmãos do grupo da educação mediúnica, entre os frequentadores da casa espírita, né? Tudo isto vai como que trazendo subsídios muito positivos para a nossa evolução. A mediunidade é apenas uma outra consequência. É claro que o tema hoje é mediunidade, como de todo este mês, né, que você está levando adiante, tendo organizado com tanto carinho. Mas a ideia é de que o que mais importa não é um médium ostensivo, vamos dizer, e capaz de muitos fenômenos através do seu potencial mediúnico. Porque se ele não fizer o principal, a par disto, do seu trabalho, da sua dedicação, ele não evoluir no sentido moral e espiritual, ele terá perdido. Como, aliás, né, Evanise, muitos estão perdendo ao longo das últimas décadas, mesmo no âmbito das instituições espíritas ou como médiums que se dizem espíritas e que muitas vezes deixaram para um segundo plano o seu trabalho de auto-amor, de reforma íntima, de educação dos sentimentos e também de algo que só a bondade, a compaixão, a empatia, a solidariedade, caridade, fraternidade, humildade, é isto que mais importa, porque nós estamos aqui para fazermos a evolução moral. Então, não adianta sermos médiuns muito capazes disto ou daquilo, fenomenologicamente, mas não avançando naquilo que é fundamental, que permitirá que sejamos mais completos, mais felizes amanhã ou depois, no plano físico e ou no plano espiritual. Então, esse trabalho da mediunidade, ele traz algo intrínseco também, que você, Evanise, lembrou muito bem. Muito obrigada. Nós temos agora a participação da nossa companheira Priscila Vieira. Ela diz assim: Doutor Sérgio, desde pequena tinha conversações mentais diárias. Aquilo fazia parte da minha vida e nem refletia se era eu conversando comigo mesma ou se estava interagindo diretamente com alguém. Ah, ela prossegue. Hoje tenho um pouco mais de consciência nessas conversas e as interrompo quando não acho adequada. O senhor vê, o senhor vê como interferência espiritual ou imaginação? Olha, Priscila, esse é o nosso tema hoje, né? E você lembrou muito bem algo que aconteceu com você
quando você era criança e que acontece com crianças do mundo inteiro, de qualquer nacionalidade, cultura, porque a criança, especialmente, vamos dizer, do 0 aos 7, 8 anos, apesar de, claro, serem todos reencarnados, os liames que ligam a alma ao corpo físico, incluindo aos dispositivos cerebrais, são liames mais frouxos. Isso permite que a criança, no dia a dia, acordada, ela tenha a sua alma frequentemente um pouquinho desdobrada, um pouquinho fora do corpo. Ela não vê isso, ela não depreende isto, ela não tem esta ideia. Nem os pais ou irmãos vão ver a alma como que fora do corpo, porque a maioria nem se liga em nada disso. Mas é esse desdobramento espontâneo, fisiológico também, né? Que permite que as crianças conversem com os seus amiguinhos, que também são crianças de um modo geral, se apresentam como crianças, sentam do ladinho, no sofá, no chão, e a criança encarnada, vendo o seu amiguinho, conversa, dialoga, e às vezes até brinca com a boneca, os carrinhos, com aquilo que a criança encarnada gosta. E aí convida, e eles ficam lá bons minutos. Por isso que tudo isso é bom de ser esclarecido, porque no mundo não se conhece direito nada disso. Não é? Entre os não espíritas, não espiritualistas. E aí, às vezes, os pais falam para o pediatra, procuram uma instituição de apoio, não é? Pensam em algo que possa ser da psiquiatria infantil, não é? Mas hoje, que a psiquiatria avançou em determinados aspectos, sabe-se que isto é algo passível de acontecer com qualquer um. Porque tem outros colegas que, se houver, por exemplo, um diálogo detalhado, filmado pelos pais, registrado pelo celular, gravado, por exemplo, pelo o tal diálogo, e isso é levado a um colega, se ele não estudou essa questão, e hoje isso se estuda na medicina, ele pode achar que a criança ela está tendo manifestações de esquizofrenia precoce, quando na verdade é algo fisiológico, desejável, espontâneo, natural. Então, quanto a você, Priscila, você, pelo visto, cresceu, veio a conhecer o Espiritismo e lidou com tudo isto muito bem. Conversou com os teus amiguinhos quando te parecia razoável. Você deve ter lembranças felizes disto, porque são espíritos, em geral, bonzinhos, espíritos com afinidades conosco. Não que não possa haver algo que aí seria mais preocupante, requereria, de certo modo, tratamento. Né? Não tratamento médico, mas tratamento na casa espírita. Porque as pessoas vieram e vêm para este mundo e com pendências de vínculos com aqueles que, com os quais tivemos algumas dificuldades. E aí também pode acontecer um contato com alguém que esteja assim com menos boas intenções. Mas para isso existem as leis. As leis divinas lembram da mais importante de todas, a do amor, de justiça e de caridade.
leia-se em O Livro dos Espíritos, a lei natural, a lei de Deus, a mais importante delas. Então, todos têm anjos de guarda, toda criança tem espíritos protetores, espontaneamente, de tal maneira que eles modulam, regulam essa questão. Então, em geral, as crianças vão ver como que amiguinhos. Às vezes, eles nem são propriamente crianças, mas se mostram como tais para que haja um entrosamento. E as brincadeiras significam algo que desenvolve a criança, desenvolve o psiquismo infantil, desenvolve as antenas que lá mais adiante, na adolescência e na vida adulta, poderão ser as mesmas que serão utilizadas num trabalho consciente, mediúnico, da parte das antigas crianças, agora crescidas e podendo colaborar no centro espírita ou numa outra realidade análoga qualquer. Muito obrigada, Sérgio. E agora nós temos a presença da nossa companheira Sumie Tukamoto, que diz: Doutor Sérgio, por que estamos tão atrasados na nossa evolução espiritual e moral e cada dia mais com síndrome de pânico, depressivo, ansiedade e dor? Vamos passar para evoluir? Sumie, boa tarde. Olha, a primeira coisa aqui é a ideia de nós voltarmos a lembrar que mundo é este. Então, o que acontece? Nós temos uma ideia da vida no plano físico, pela história conhecida da humanidade. E nós já vivemos coisas muito penosas, porque durante todos os milênios as leis de Deus foram contrariadas e a tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença, acrescentando mais um item, não é? Promoveram os conflitos, as guerras, as invasões, tudo isto gerando milhões e milhões de vítimas. E não é porque as pessoas, os protagonistas morreram, os que mataram, os que agiram com violência e os que sofreram isto, todos voltaram para o mundo espiritual. E quem é que conseguiu administrar bem isso tudo? Esquecer, perdoar, relevar. Tudo isso é muito difícil, mas são casos aos milhões. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo, em primeiro plano, a herança de nós mesmos. E aí nós temos várias questões muito graves, não é? Por outro lado, a ideia qual é? Como o planeta tem 22 bilhões de humanos e o crescimento da população mundial não é instantâneo, ele é lento e gradual. Hoje somos 8. Há pouco tempo atrás éramos 2 bilhões. Quem são esses outros bilhões que reencarnaram? São espíritos que vieram de zonas espirituais muito obscuras, com suas imensas limitações morais. Mas como é um período transicional, e graças a Deus a vida humana vem se multiplicando, vem ensejando o retorno à vida material de espíritos que se demoravam nas regiões mais limitadas moralmente da Terra. Então, é preciso conhecer a realidade daqui para compreender por que tantas doenças e transtornos mentais. De onde vem isto? De nós mesmos. De onde vem isso? De uma evolução que é sempre pessoal, que não foi feita. Então, para que não se perdesse mais tempo numa estagnação extraordinária de espíritos que se comprometeram perante as leis de Deus
nas furnas do planeta, leia-se umbral inferior do planeta todo, trevas como um todo e zonas abissais, né? Agora eles estão sendo despedidos com um sentido, olha, ou é agora ou não é mais. Por quê? Porque há prazos. Quando os degredados de Capela vieram para a Terra, vieram porque o período de evolução para certas aquisições lá foi encerrado. Não é de uma hora para outra, não é um interruptor que abre, fecha, liga, desliga. É um processo multissecular. E como boa parte da população aqui não soube fazer as aquisições morais e referenciais de vida eterna, foram se estagnando. E agora é uma hora que é uma corrida para se buscar. Hoje em dia tem uma maneira de dizer fila para reencarnar. Por quê? Porque se não houver oportunidades durante os próximos séculos para acolher tantos que agora têm uma necessidade clara de virem para resgatar os seus erros e adquirir as virtudes, terão que partir, como os de Sírios partiram para a Capela. Os de Capela partiram para a Terra, e os da Terra partirão para um mundo primitivo analogamente. Então, queridos, transtornos de ansiedade generalizada, depressão com ou sem ideação suicida, esquizofrenia, dependência química e as suas consequências tão sérias, né? Síndrome do pânico, bipolaridade, síndrome ou transtorno do espectro do autismo, TDAH. O que é isto? São diagnósticos variados em psiquiatria, mas que denotam as imperfeições morais desta humanidade. E elas vieram para terem uma chance com famílias e pais amorosos, médicos, profissionais de saúde mais experientes no campo da doença mental, medicamentos úteis para que nós possamos ter algo benéfico para tantos pacientes. De onde eles vêm? São irmãos nossos, carecendo de todo um longo período de retomada do seu processo evolutivo, porque lá onde eles se encontravam, eles não tinham condições, vislumbres para realizarem o principal. Aqui, à luz do dia e sob a tonalidade do calor e da luz do sol e dos espíritos superiores, dos espíritos de primeira grandeza, sob a supervisão de Jesus e de outros, eles vão ganhando possibilidades que tinham deixado para trás há milhares de anos. De tal maneira que nós estamos aqui conversando, eu não vou enveredar por esse caminho hoje, mas quantas guerras! Nós estamos aqui conversando de mediunidade e, ao mesmo tempo, na Ucrânia, mais de um ano, centenas de milhares de mortos. Nós temos as dificuldades em Mianmar, em Burkina Faso, nós temos dificuldades no Sudão, pessoas morrendo todos os dias, violência nos Estados Unidos, nas comunidades pobres do Brasil. Nós temos suicídios de uma maneira como nunca vimos, milhares e milhares, vamos dizer, ao longo de um mês ou dois. Nós temos os abortos induzidos, dezenas de milhões por ano. Então, nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar muito para que tudo isto tenha
uma perspectiva de mudança e valorizarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, a presença do Mestre amado através dos seus prepostos, dos estudos que Allan Kardec fez, André Luiz, Humberto de Campos, Emmanuel e outros autores queridos, abastecendo de luz a mente humana. E nós que vislumbramos um pouquinho melhor estas coisas, temos que falar de tudo isso. Temos que arregaçar as mangas, no sentido de, olha, o que está faltando? Dedicação, boa vontade, esforço, para que isso tudo mude. Lembra que nós comentamos no início, hoje mesmo, tudo que cada um progride favorece a si, ao seu conjunto familiar, parentela corporal e a imensa parentela espiritual, que somos a humanidade atual como um todo. Muito bem, meus amigos. Então, sigamos. Então, o que é interferência espiritual? A princípio é quando desencarnados agem sobre o encarnado, pensando naquele que é o protótipo disso, e aí envolve a proximidade psíquica entre os desencarnados e nós. Então, isso é uma ocorrência mediúnica. E eu coloco também a universal, mesmo para não espíritas. Porque, se vocês olharem a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: os desencarnados estabelecem alguma influência sobre os seres vivos, encarnados, humanos, no dia a dia? Não é? E aí os espíritos dizem, olha, é uma interferência espiritual, é uma presença invisível muito mais frequente do que vocês podiam supor. A ponto do espírito dizer, olha, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, por isso eu coloco também universal. Não é algo de espíritas, de médiuns conhecidos de serem médiuns ou sensitivos. Estamos falando de uma coisa geral, própria das relações entre os dois planos. E ali eu coloco, o que é imaginação? Aí é uma ocorrência anímica, né? Ou seja, nós todos somos criativos. A mente humana, filha de Deus, ela é criadora. De tal maneira que nós pensamos ininterruptamente. Aliás, o que caracteriza, uma das características do ser humano, comparando com os animais mais perto da condição humana, que são os macacoides, os chimpanzés, os gorilas, é o pensamento contínuo. Os animais pensam, mas de maneira fragmentada. Os humanos pensam o tempo todo. E aí, o que acontece? É natural essa criação, criar ideias e até imagens. Porque nós temos uma facilidade criadora também para imagens. Não vamos entrar nisso hoje. Mas o que é ideoplastia? Alguém pode escutar uma música e pensar um verdadeiro devaneio criativo, envolvendo pensamentos, conteúdos psíquicos e até no seu imaginário. Tudo é benéfico, tudo é bom, desde que nós sejamos sensatos, conscientes do que nos serve e do que não nos serve para o nosso processo evolucionário, não é? Então,
como os espíritos estão em toda parte, nós temos que nos policiar, no bom sentido, nós temos que ter esse alto e amoroso cuidado, não é? E se em algum momento nós pensamos algo e logo alguém ou nós mesmos nos chamamos a atenção, olha, isso não convém. É como disse Paulo, o apóstolo de Tarso, o moço tarsense. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Em várias questões humanas do dia a dia, mas até a nível dos pensamentos. Porque toda ação tem início num pensamento qualquer. E isso tem a ver com a questão criativa da imaginação, ocorrência do próprio indivíduo, desencarnado ou encarnado, tanto faz, porque a mente humana é a mesma em qualquer um dos dois lados, também é universal. Outra ideia, quanto a que nós estávamos vendo, né, agora nos detendo mais na questão da mediunidade, do geral para as tarefas espíritas, porque o título do estudo de hoje tinha esse objetivo. Alguém que está numa reunião de desenvolvimento, de educação mediúnica, mas pode ser uma reunião mediúnica qualquer, desde essas mais básicas até as mais complexas e com médiuns mais experientes. O que está acontecendo? É uma interferência ou influência externa ou é uma coisa que está brotando do mundo íntimo? As duas coisas são possíveis, mas quando o grupo e o participante ele é de uma reunião de desenvolvimento, ali somos aprendizes. E se existe algo que nós temos que aprender a separar com muita naturalidade, sem nenhuma exigência, sem pressa, é essa coisa delicada. Será que veio de dentro de mim? Será que eu criei uma ideia interessante sobre um tema qualquer? Ou tem alguém pertinho de mim que eu não vejo a figura e que está dividindo comigo o seu pensamento? Os dois são naturais. E com o tempo, por isso que não há nada de dificuldade maior aí. Não há nada aí que o tempo não vá colocar respectivamente nos devidos lugares. Ninguém precisa cobrar de ninguém, ninguém precisa cobrar de si. Eu tenho dúvidas. Ótimo, é melhor ter isso ainda no período de dúvida, se se trata de uma coisa ou de outra, do que termos certezas que, na verdade, terão que ser revistas amanhã. Ninguém tem pressa, ninguém está sendo cobrado para ter isso como uma coisa pronta, rapidamente desenvolvida. Para isso, existe o diretor da reunião, existe aquele irmão mais experiente, que vai interagir com todos em torno da mesa, daqueles que estão desenvolvendo esse trabalho. Então, tudo isto é algo que o tempo vai delinear. E cada protagonista vai aprender a diferenciar uma coisa da outra. Só que agora nós saímos dessa duplicidade em termos de interferências ou criações pessoais, que todo mundo tem o mesmo direito, entre aspas, e para aquilo que interessa na formação de um bom médium. Então, isso vem com o tempo. Não há exigência nenhuma maior em relação a isso. Por isso eu coloco educação e desenvolvimento da mediunidade. São as reuniões para estudo e prática ao longo dos anos. Por isso que é bom quando alguém tem esses indícios de sensibilidade mediúnica, que ela seja orientada
a frequentar esses grupos, a procurar a casa espírita e a começar a trabalhar isto, para que tudo isso seja feito de maneira adequada, clara, simples, lógica. Não é? Então, eu lembro aqui, interferência vem de fora, imaginação vem de dentro. Tudo é bom, tudo é vida mental, tudo é divino, eu diria com vocês. Então, existe a ideia, imaginação, intuição, pressentimento, sexto sentido, tudo isto é anímico, tudo isto é lindo de qualquer ser humano, encarnado e desencarnado. Mediunidade sutil ou ostensiva, claro que a ostensiva ela já não vai deixar margem nenhuma de dúvida, por ser ostensiva. Mas a ideia é a ideia de que a mediunidade sutil, quanto mais sutil ela é, temporariamente sutil ou permanentemente sutil, mais pode haver uma duvidazinha ou outra se trata de um fenômeno ou outro. Também não tem problema nenhum. Cabe aos colegas da reunião, especialmente ao coordenador, lidar com isto e haver diálogo de avaliação da reunião depois da etapa em que as manifestações acontecem ou aconteceram. Por isso que eu coloco, fenômenos anímicos são importantes. Não confundamos mistificação com animismo. São coisas completamente diferentes. Animismo é uma coisa espontânea, natural, oportuna. Não tem nenhum sentido de falsidade, como acontece na mistificação, que aí é uma coisa voluntária de alguém despreparado para lidar com esses fenômenos. Então, olha ali, ó, a imaginação, queridos, faz parte do processo de educação e desenvolvimento do ser e também, por sua vez, da mediunidade, como a Evanise lembrou há uns minutos atrás. Imaginação e desenvolvimento do ser, tanto quanto a experiência mediúnica, porque dela nós vamos ter contato com questões humanas múltiplas ao longo de décadas. Eu costumo dizer, meus amigos, que a reunião mediúnica, quando ela já é um pouco mais avançada no sentido das coisas com as quais nós lidamos, e há uma gradação infinita, né? É a maior escola de vida. Para nós sabermos que mundo é este, sabermos o que importa, o que não importa, o que nos é benéfico, o que nos é contrário à evolução, de tal maneira que é uma escola para nós cuidarmos de nós mesmos também. Olha, isso aí que eu estou vendo, eu não quero para mim, nem para ninguém. E aí você vai ver como viver para não se sujeitar a um drama, aquele ou outro qualquer. Eu não vou, pelo adiantado da hora, mas fica só uma ideia, podemos talvez trabalhar isso no futuro. Existem imaginações voluntárias. Isto tem a ver com duas questões. Uma delas é a ideoplastia. Eu vou imaginar uma estrela. Eu teria tantas histórias para contar para vocês. Mas, quem sabe um dia. A ideia, assim, imaginações voluntárias. No mundo espiritual, entre desencarnados. Mas nós também encarnados. Podemos, por algumas razões, aliás, algumas técnicas de trabalho de caridade, trabalharmos a questão da ideoplastia.
E outra ideia, que é muito bonita, é um tema para nós: visualizações terapêuticas. É um processo que mescla a imaginação, a ideoplastia e a prece, a oração, com uma finalidade linda do ponto de vista terapêutico. Mas fica para um outro encontro, quem sabe, tá bem? Mas tem a ver com o nosso tema, claro. Existe um livro que eu separei para mostrar para vocês. Esse é um livro que eu conheci há mais de 20 anos. Me deram de presente quando eu estava em Genebra fazendo palestras espíritas, né? E uma senhora, com muito carinho, colocou aqui a dedicação dela, né? A dedicatória dela, chama-se 30 ans parmi les morts. 30 anos entre os mortos. Então, esse é um livro de um psiquiatra lindo, de origem, de naturalidade sueca, que depois foi morar nos Estados Unidos. Ele é bem pós-Kardec, né, que é a nossa grande referência. E vejam que extraordinário, ele não era espírita propriamente, mas ele tinha uma base linda. E aí, ele era profissional de saúde na área da doença mental. E ele, quando chegava em casa, ele se reunia com a esposa. Então, Carl Wickland e Annie Wickland. E aí eles tinham reuniões mediúnicas, só eles dois. Ela era médium e ele era o dialogador. E eles cuidavam dos pacientes psiquiátricos para se utilizar das ferramentas espirituais para ajudar os doentinhos, internados ou que tinham consultado com ele na Suécia. Pois bem, então ele quer dizer com isto que ele viveu essas 3 décadas. E eu tenho lembrado dele, tenho procurado dialogar sobre ele, e eu coloco ali 40 anos com os mortos, porque nós acabamos tendo, né? Acho que conduzidos por uma espiritualidade, para que logo conhecêssemos as questões da mediunidade. Nasci, não é, num lar de pais espíritas. Vocês talvez lembrem, meu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB durante 15 anos. Minha mãe era médium, contava histórias na hora do lanche, à noite, do que tinha havido na reunião mediúnica. Então eu fui me familiarizando, né? Até que, claro, depois, estudando e vivenciando, as coisas acabaram totalizando hoje 40 e poucos anos. Então, por que eu ressalto isto? Porque nós temos a leitura doutrinária, né, que está aberta para todos, e tivemos a oportunidade de vermos, quando eu digo reuniões mediúnicas em 27 países, eu já estive em 34, sei lá, de 25 anos, 30 anos para cá. E aí, em muitos deles, convivendo com casas espíritas que nos receberam, também desejavam que eu estivesse coordenando reuniões mediúnicas para se atender casos sérios deles, seja em Coimbra, em Portugal, seja em Nova York, nos Estados Unidos, em Buenos Aires, na Argentina, ou em alguma cidade também do próprio país querido, que é o Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, o tema de hoje, ele é um tema suave, ele é um tema brando, ele é um tema que é um convite a essa coisa linda do psiquismo humano e do entrelaçamento mediúnico entre as criaturas, filhas de Deus e irmãos entre si. Então, por isso que eu coloquei esse detalhe, porque quando trabalhamos com as equipes nesses outros países, nunca houve maior problema. Os médiuns se desenvolveram em toda parte,
foram adquirindo a segurança que distinguir entre uma coisa e outra sempre aconteceu para todos. E com quem eu convivi, tudo correu sempre muito bem, eu diria, graças a Deus. Por último, há um livro lindo de um autor que tem vários títulos, chamado Martins Peralva, todos da FEB, Federação Espírita Brasileira, ao longo de muitos anos. Um deles chama-se Mediunidade e Evolução. Então, só para vermos ali, por último, transmissão de sugestões mentais. Em verdade, porém, médiuns somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas. Então, às vezes, não é possível separar o fenômeno espontâneo anímico do fenômeno espontâneo mediúnico, sutilíssimo e não menos belo do que o fenômeno anímico em si. Muito bem, meus queridos, creio que por hoje eram essas as nossas lembranças. Repara que conversando vão surgindo, não é? Outras ideias para o futuro também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Imensamente agradecidos pela sua presença e o compartilhamento dos seus conhecimentos para com todos nós, como estamos agradecidos também a todos que estiverem presentes neste encontro amoroso e fraterno. E assim, para encerrarmos este encontro, gostaríamos de pedir para você fazer nossa prece de encerramento. Pode ser, Sérgio? E todos nós que estamos ali pelos chats, pelos canais, vamos seguir o pensamento do Sérgio e também contribuir. Então, fica com você. Muito bem, meus amigos. Nós vamos, então, com muita gratidão pelo encontro, pela oportunidade de estarmos assim, abraçados em torno de um tema que nos diz respeito, sobre as luzes da doutrina espírita. Aqui estamos, Senhor Jesus, agradecendo a todos que estão partilhando no mundo espiritual estes conteúdos conosco. De tal maneira, Senhor, que nós desejamos encerrá-lo envolvidos por amigos das esferas do amor e da luz, para que nos fortaleçamos, para que possamos ter melhores condições de saúde, de equilíbrio e de paz. Mas também, Jesus, assumindo aos pouquinhos as nossas responsabilidades e compromissos, possamos ir nos melhorando pouco a pouco e a cada dia pensarmos nos outros, nos irmãos da terra dispersos pelo mundo em si e procurando ocasiões no dia a dia de cooperarmos contigo, sermos úteis a eles, desenvolvendo em nós a caridade e o amor fraterno universal. Que os nossos lares sejam abastecidos de uma amorosidade luzidia, favorecendo a saúde e o bem-estar das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Mas lembrando das ressonâncias psíquicas que só o amor permite. Nós vamos desejando o mesmo para absolutamente todos os lares da Terra, 200 países,
5 continentes habitados, envolvendo, claro, aqueles outros que jazem ao desabrigo, nas ruas, nas calçadas do Brasil e de várias nações. Que nós sigamos abraçados, vivendo como irmãos e como amigos, e que os conteúdos espíritas sejam como que mais um dos fatores que nos aproximem, que nos mantenham juntos o restante das nossas vidas. Muito obrigado, amigos espirituais, e que todo o empenho de Jesus, de Maria de Nazaré, dos demais espíritos de primeira grandeza, sejam pela paz na Ucrânia e em tantos outros contextos, ainda tão tristes e penosos, neste mundo que nos acolheu e nos acolhe até hoje. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Nossa imensa gratidão, mais uma vez a você e a todos que estiverem conosco, ao mesmo tempo também convidando a todos para a continuidade do nosso evento Mediunidade e Despertar Consciencial para o próximo evento, neste sábado, presencial e virtual, onde vamos abordar o tema A Lei de Atração Espiritual, Mentes Interconectados, com a presença da nossa companheira de Londres, Patrícia Barbieri. E no domingo, à noite, nós teremos a presença do nosso companheiro do Brasil, 8 horas da noite, aqui online, despertando o tema Despertar da Consciência, o chamado espiritual. E depois temos a outra semana que vamos anunciando. Então, sintam-se convidados a todos para darmos continuidade. No momento, agradecemos com nossos corações em gratidão a você, Sérgio, e a todos, e desejando votos de muita paz a todos vocês. Até uma outra oportunidade. Bye, bye.